Azusa. Eu tive essa ministração quando eu estava mais ou menos com a idade da maioria de vocês aqui, entre 14 ou 15 anos. E eu ouvi essa ministração sem brincadeira, mas desde o começo do ano eu ficava lembrando do slide que o meu líder tinha passado. Eu via, e é muito claro para mim, eu sentado na igreja, eu estava vendo o slide de uma casinha com uma foto em preto e branco. Para vocês terem noção, esse acontecimento histórico aconteceu em 1906. Ou seja, ninguém aqui era nascido ainda. Então, partindo desse princípio, eu não posso deixar de mencionar que isso com toda certeza faz muita história na minha vida. E esse ano, na verdade, na semana passada, me veio um colega de trabalho e falou assim: Gabriel, eu estou lendo um livro, cara. E o livro fala o avivamento da Rua Azusa. E eu fiquei tipo assim, avivamento, rua... Aconteceu onde? Em Los Angeles. Tá, mas como é que foi? E ele começou a me explicar, e ele pegou e eu... Cara, para. Eu já ouvi essa história. Me manda certinho o nome disso aí, que eu não posso deixar de passar para a galera da tribo. E eu vou explicar muito bem para vocês. O que aconteceu nessa rua, né, para os nossos amigos da Venezuela, nessa Cali, né, para quem não sabe, nós temos pessoas da Venezuela aqui, né, que falam espanhol. Então, eu não vou falar em espanhol aqui, porque a única vez que eu tentei falar em espanhol com eles eu passei vergonha. Então é só uma palavra e chega. Agora eles já entendem português, já estão me zoando já na minha própria língua. Mas, basicamente é o seguinte: isso vai mudar a tua vida como mudou a minha. E isso só aconteceu por 2 vezes, gente. Que foi um marco nessa magnitude. A primeira vez que aconteceu foi em Atos 2. Todo mundo conhece o que aconteceu em Atos 2? Quem conhece, levanta a mão. O que aconteceu em Atos 2? É até bom mesmo que a galera não tenha se ligado o que aconteceu lá, porque eu separei 21 versículos em cima disso. Sim, eu lerei rapidinho. É só passar pro lado. É bem aqui não. Isso, bem. Isso, agora clica aqui em cima. Isso! Aplaudam o Senhor. Isso foi demais. E como disse aqui, Rua Azusa, localizada na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Pode passar mais um? Nos States. Atos 2, quem está com a Bíblia pode acompanhar, mas eu, já que é um versículo mais longo, já vou ler de prima. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, peraí que eu não estou gerando. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ao seu lugar, e de repente veio do céu um ruído, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, como vocês estão sentados hoje. Eles apareceram como línguas estranhas, como de fogo, e se distribuíam, e sobre cada um deles passou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que se falasse. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, juntou-se a multidão, e estavam confusos, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos passavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na sua própria língua que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, na Judeia, na
Capadócia, no Ponto e na Ásia, na Frígia, na Panfilha e no Egito, e as partes da Líbia próximas à Síria, e os forasteiros romanos, tanto judeus como os profilíticos, crescentes árabes, ouvimos-los em línguas falar das grandezas de Deus, e todos passavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estamos cheios de mosto. Mosto, para quem não sabe, é embriagado, bêbado, drogado. E então Pedro, pondo-se de pé, e com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, sejam-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, pois isso que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, e disse o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, ou seja, os idosos, e os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os seus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. Naquele dia eles profetizarão, e mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue e fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua de sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Amém, amém e amém. Com isso, eu quero orar contigo, para que a gente assim comece o nosso avivamento. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que nessa noite cada um aqui será reavivado. Se veio morto até aqui de espírito, será reavivado nesse momento. Pai, traga-os de volta à luz e tira-os da escuridão. Senhor, reaviva todo o ser que vive. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor, não tem? Porque dele é toda a glória, toda a honra e todo o louvor para sempre. Mas partindo disso, eu vou trazer mais um significado aqui. O significado de avivamento. Ato ou efeito de avivar. Ou seja, trazer de novo algo que está morto. Hoje, vocês serão avivados. Se você estava morto quando chegou aqui, você será reavivado. Mas sempre tem um porém. O avivamento ele só vem se nós permitirmos que ele venha até nós. Como eu já falei várias e várias vezes, não adianta eu levantar a mão e falar: oh aleluia, oh Pai, como você é lindo, glórias ao teu nome. Não. É muito fácil levantar a mão e falar, mas viver isso dia após dia que é o difícil. Os princípios muitas vezes são quebrados por coisas pequenas. Como o pastor falou antes, qual é o seu tigre que está te impedindo de ter esse avivamento? Seja mentira, idolatria, vaidade, prostituição, bebedice e assim vai. Mas a gente não pode simplesmente seguir ao Senhor porque, se eu seguir a Deus, Ele me dará um carro. Se eu seguir a Deus, Ele me dará uma casa. Se eu seguir a Deus, Ele me dará a namorada que eu tanto desejo. Não. Mas você também não pode seguir a Deus porque, como a gente foi ensinado desde pequeno, se você fizer isso, Deus vai te castigar. Deus é um Deus justo. E por conta disso, Ele é Pai na tua vida e na minha vida. Graças a Deus por isso, que Ele é justo. Imagina se Ele só fosse impetuoso. Eu não estaria aqui, vou falar bem a verdade.
porque eu sou um pecador. E como todo dia, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu declaro isso para Deus. Eu falo: Pai, me perdoa porque eu sou pecador. Eu posso não ter lembrado de alguma coisa que eu fiz naquele dia, mas só que muitas vezes, uma palavra torpe que você declara muitas vezes para o seu namorado ou para a sua namorada, já é o suficiente para você entrar em pecado. Porque pecado não é tudo aquilo que eu faço por mim, mas é tudo aquilo que eu também levo o outro a pecar. Hoje mesmo aconteceu uma situação. A Débora me cobrou de uma coisa que eu acabei fazendo, e eu, de ímpeto, né, quem me conhece sabe que é macio igual um algodão, e eu logo já rebati, e depois daquilo eu pedi desculpa para ela. Mas aquilo, muitas vezes, num relacionamento de casal a dois, o outro pode acabar virando as costas e você ter perdido a oportunidade de pedir perdão. Quantas vezes o orgulho é a mancha na nossa vida. Cara, eu acho isso muito interessante, porque se acontecer um Pentecostes vamos botar alguns anos depois de Cristo, eu não sei exatamente quantos. Por que só foi acontecer um em 1906? Porque os corações estavam rasgados, eles estavam sedentos por Cristo. Não aconteceu num estádio, não aconteceu numa enorme marcha para Jesus. Eu não estou falando que não deve ser feito, mas eu estou dizendo, não menosprezando, gente, mas eu estou falando uma coisa: que Deus vai estar presente nas pequenas coisas da vida. Quando a gente respira, é Deus. Quando você consegue não ser atropelado, por exemplo, para mim que ando de bicicleta, é Deus. Quando eu consigo uma vaga melhor no trabalho, é Deus. Quando eu tiro aquela nota na prova que muitas vezes eu não estudei, é Deus. Tirando quando você cola que é feio e é pecado. Não faça. Mas muitas vezes nós não enxergamos o pequeno mover de Deus. Sabe, quantas vezes você briga com o seu namorado, ou a sua mulher, o seu marido, e você briga com essa pessoa, e essa pessoa fica com um bico de 3 metros, mas você é orgulhoso demais para pedir perdão? E a outra pessoa que levou a patada vem e te pede perdão. Sabe o que é isso? É Deus. É Deus reconciliando para um caminho maior, mais longo. Ontem a gente teve a rede de casais, por isso que eu estou mais assim. Mas com tudo isso, ainda assim, nós temos que viver para Deus, não por medo, mas sim por vontade própria. E não esperando algo em troca o tempo inteiro, mas sim servir a Deus porque você o ama. Porque realmente, gente, Ele entregou o Filho único para morrer no Calvário comigo e com você. Como não amar alguém tão belo e tão grandioso? O primeiro ponto vai ser o enredo. Onde tudo começou? Numa simples casa, na Rua Azusa. Que interessante. O reavivamento da Rua Azusa foi uma reunião de avivamento pentecostalismo ou pentecostal que se deu em Los Angeles, Califórnia, liderada por William Joseph Seymour, um pregador afro-americano. Teve início com uma reunião em 14 de abril de 1906 em um prédio fora da igreja metodista e cumpriu até meados de 1975. Por que eu dei ênfase no afro-americano? Em 1906, o preconceito e o racismo era muito forte nos Estados Unidos. Tanto que se você visse uma igreja, ou ela era só de negros, ou ela era só de brancos.
Isso é muito interessante. Porque lá em Atos 2, todo o povo de diferentes etnias ouviram a palavra de Deus em sua própria língua. E aqui tinham hispânicos, afro-americanos, brancos, tudo quanto é gente. Americanos nativos, que eram os indígenas, tinha tudo. E todos passaram pelo avivamento. Quem quer viver o avivamento de Deus essa noite? Eu quero. Eu quero buscar mais de Deus, mas não numa noite em si, mas a minha vida inteira. Gente, o avivamento de Cristo não é numa noite, mas é a vida. Você não vive uma noite para Deus, você vive uma vida para Deus. Muitas vezes a gente pensa, né? Ah, cara, eu sou muito jovem para isso. Eu vou curtir mais um pouco e quando eu ficar velho, eu vou para a igreja. Eu quero falar uma coisa. Como muitos aqui talvez perderam, mas eu já perdi amigos muito cedo. Alguns não estavam na igreja, outros estavam. E esses que estavam, a gente tem um pouco de consolo, porque estavam frequentando a igreja. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. O Espírito de Deus, Ele vai no secreto. Sabe onde é que é o secreto? É no teu quarto. Se você não tem um quarto, tem o meu quarto. É onde você está sozinho. Muitas vezes eu estava dirigindo e orando. Eu saía de um ponto e eu ia até o outro. Eu nem sabia como eu tinha passado por todo aquele caminho. Mas eu chegava no outro ponto, eu estava chorando. Eu não me aguentava. O meu secreto era aquele carro. Era aquele momento que eu estava sozinho, não tinha mais ninguém me olhando. Mas vamos lá. Em 1905, o Seymour, né, ele tinha 35 anos, filho de ex-escravos, foi um estudante notório pelo pregador, né, pentecostal Charles, e o pastor interino de uma pequena igreja na santidade em Houston, Texas. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Qual é o lugar ideal para se começar no avivamento? Qual o lugar ideal? O lugar ideal é onde você está. E quando eu falo onde você está, não é aqui, tá? Aqui também. Aqui é um lugar perfeito onde a gente pode adorar, pode louvar, pode chamar a Deus. Mas a igreja não é isso aqui. Não é. A igreja sou eu, é você. E se você não leva a palavra de Deus para onde quer que você for, a igreja está morta. E você novamente precisa de um avivamento. Mas eu já falei isso uma vez. E você pode, né, para quem não conhece, a gente também tem canal no YouTube. Você pode rever a ministração. E eu falei o seguinte: Cristo não é um posto de gasolina onde você vem e enche dele e sai andando. Uma hora o tanque acaba e você vai ter que voltar de novo. Mas pense Cristo como uma energia vitalícia, onde você é carregado e você é tão cheia, que começa a transbordar e levar a palavra de Deus para todo canto que você for. Isso é ser avivado. Vocês estão comigo, tribo? Isso é ser avivado. Nós temos que ter essa bateria vitalícia, Mauro, de conseguir transbordar para as outras pessoas e levar a palavra de Cristo. Mas também não adianta de nada falar que Deus é amor, que Deus liberta, que Deus cura. Mas quando você chega no seu trabalho, quando você chega em casa, você já chega falando alto,
maltratando os outros. E eu quero falar uma coisa: atitudes valem mais do que palavras. Eu dei o meu próprio exemplo aqui. Como vocês estão lidando com isso durante a vida? É muito fácil, gente, vir até a igreja, levantar a mão e falar: Deus, 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 Deus. E Ele fala: filho, 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 faz direito. Eu estou te dando o caminho, agora só vai. Por que você teima tanto em ir para o lado? Segue a linha reta. E a física já explica. A distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. O caminho que Deus te dá é um caminho liso, asfaltado, sem buraco. Mas Ele também fala que você terá aflições. Ou seja, é uma lombada. Reduz a velocidade, passa por ela e continua o fluxo. Vai no teu caminho e acelera. Busca Cristo o mais rápido que você puder. Não pense: eu sou jovem. Não, eu sou jovem, aí não que vai. Aqui está falando, como o profeta Joel disse: os jovens profetizarão e os velhos terão sonhos. Sonhe agora, profetize agora. Use a força que você tem, o gás que você tem e vai. Trigo, muitas vezes nós queremos ir para a igreja para ouvir uma palavra de carinho. Mas hoje eu quero falar uma coisa para vocês. Eu estou trazendo uma palavra de confronto. E isso é muito bacana, porque é no confronto que a gente cresce e evolui. Se a vida fosse fácil, a gente ia viver muito tranquilo e não teria graça. A graça está na vida, nos pequenos intervalos, onde a gente precisa parar, pensar, calcular, evoluir. Parar, pensar, calcular, evoluir. Se a gente vivesse numa monotonia, seria chato demais. Eu sei, Gabriel, os problemas são muito difíceis. Tu não sabe como é na minha casa, no meu trabalho, na minha vida. Realmente, tribo, eu não sei. Mas Deus sabe. E aqui eu não estou falando para eu fazer. Eu estou falando para você buscar a Ele. E Ele te dará consolo e paz. Porque o jugo dele é leve. O jugo dos homens é pesado. E sendo pesado, nós muitas vezes não queremos carregar. Muitas vezes ele é pesado porque a mãe cobra. Muitas vezes ele é pesado porque a esposa ou o marido cobra, o namorado. Muitas vezes é pesado porque a faculdade cobra, porque o trabalho cobra. Cristo não te cobra nada. Ou melhor, Ele te cobra uma coisa. E Ele fala assim: filho meu, dai-me o teu coração e eu te entregarei o mundo. Vou falar de novo. Filho meu, dai-me o teu coração e eu te entregarei o mundo. Eu quero receber o mundo. Um mundo de promessas que eu nem sei que eu vou receber. Nem sei o que pode acontecer amanhã, daqui a um minuto. Mas eu quero isso para mim. Porque eu sei que eu estou lutando para conquistar tudo isso. Ponto 2. E vamos que vamos. Busque mais a Ele. E o devocional, perdão. O decreto do mês de março, de maio, vai contar a história vai passar a passagem de Salmos 126. E ali, eu quero que vocês parem um pouquinho e pensem. Hoje, você, Pedro, está sentindo a Deus ou está conhecendo a Deus? Duda,
Você sente a Deus ou você conhece a Deus? Eu vou falar uma coisa que talvez não seja agradável, porque é o que todo mundo está falando por aí fora, que você tem que sentir, que você... Eu acho isso muito interessante e eu não posso deixar de falar. Sempre quando eu vou chegar para falar a palavra de Cristo, principalmente, eu tenho muitos amigos que são ateus, são agnósticos, e eles, quando eu era mais novo, eles chegavam e perguntavam assim: mas como é que tu conhece a Deus? Eu perguntava: como é que você conhece o ar? Ora, porque eu sinto. Bem, eu sinto Deus. Mas hoje, eu quero que vocês entendam uma coisa. A igreja está sentindo muito e conhecendo pouco. Sentir a Deus é cair na unção. Sentir a Deus é falar em línguas. Sim. Sentir a Deus é sentir o oxigênio que entra nos seus pulmões e sai como gás carbônico. Mas conhecer a Deus, e eu já vou voltar já logo para o terceiro ponto, invista nele, porque os dois estão interligados. Quando você conhece a Deus, você o sente e você tem intimidade. Quando você só sente a Deus, você não conhece Ele. Quem aqui conhece o Neymar? Neymar, jogador de futebol. A gente conhece o Neymar, né? Pô, ele é um jogador de futebol, joga no Paris Saint-Germain, é ex da Bruna Marquezine, tem um filho, né? Tá na semi da Champions League, né? Ele é o cara que leva um empurrão e cai rolando 3 metros. Ele é influência. Você conhece o Neymar? Ou você ouve falar do Neymar? Quem aqui tem a possibilidade de... Ô Gabriel, ei, vamos lá? Vamos pegar meu jatinho aqui, vamos lá para Paris, a gente faz uma house lá no Neymar. Quem aqui tem esse cacife? Só o João, né? O João, o negócio é... muito nível. É esse ponto que eu quero chegar com você. Você não tem que conhecer ao Neymar. Ou melhor, você conhece o Neymar de ouvir falar. Mas eu quero que hoje, tribo, você conheça Cristo por ter intimidade com Ele. Sabe aquela coisa de parar e ler a Bíblia, de parar e orar a Ele, de parar e simplesmente estar andando na rua e falar assim: realmente, Deus fez essa árvore muito bela. E voltar. E eu acho isso muito engraçado, porque no dia do meu batismo eu escrevi isso na minha carta. E eu falei: quem aqui já é batizado? Amém. Quem ainda não é batizado, serão batizados em nome de Jesus aqui na sua casa. Você vai ter que escrever uma carta. E você vai ter que falar assim: por que você quer ser batizado? Porque ser batizado é uma escolha. E você tem que estar ciente dessa escolha. E eu escrevi isso falando assim: eu quero ser batizado porque eu vejo Deus em tudo que eu faço. Eu vejo Deus nos passarinhos que migram. Eu vejo Deus no céu porque Ele é azul. Eu vejo Deus porque o vento passa por mim. Eu sentia Ele. Mas hoje eu posso falar que eu conheço ao Pai. Quando a gente conhece ao Pai, nós falamos dele com propriedade. Uma vez me perguntaram assim: tá, mas o que é Deus para você? E na época eu falei: Deus é amor, Deus é carinho, Ele é justo, Ele é Deus. Beleza. Mas o que é Deus para você? Hoje eu já respondi que eu posso contar tudo, que quando eu estou aperreado é Ele que me livra das dificuldades.
É Ele que eu posso pegar e falar assim, ó: pai, eu preciso disso. E Ele fala assim: toma, filho. Pai, eu necessito disso. Toma, filho. E eu vou finalizar com a parábola do filho pródigo. Uma vez, o filho, ele estava na casa do seu pai. Todos aqui conhecem a história. Quem não conhece a história do filho pródigo? Que bom. Vamos contar então. A parábola do filho pródigo é a seguinte: existia um pai que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos trabalhavam para o seu pai. Mas, num certo momento da vida, o filho, ele decidiu que ele queria curtir a vida. Ele não queria mais trabalhar, ele queria a sua herança. E ele chegou para o pai e falou assim: pai, dai-me a minha parte da herança, que eu quero sair pelo mundo. E o pai, com dor no coração, entregou. Mas a dor no coração não era porque ele tinha que dar os seus bens antes da hora. A dor no coração era porque ele sabia pelo que o filho poderia passar. E Deus conhece a nossa trajetória, desde o nosso nascer até a nossa morte. Mas nós temos o livre-arbítrio cortando isso no meio, que nós decidimos para onde nós iremos. E esse filho decidiu que ele iria curtir a vida. Curtindo a vida, passou por festas, baladas, mulheres. Chegou no ponto que o dinheiro acabou. E aqueles amigos que ele tinha o abandonaram. Partindo disso, ele tentou o trabalho, mas não conseguiu. E ele começou a comer a comida dos porcos. E nesse momento, isso é um resumo, tá? E nesse momento, ele lembra que na casa do seu pai havia um banquete todas as noites. Cristo quer te dar esse banquete toda noite. Porque Ele é Pai. E Ele sendo Pai, você é filho, você não é servo. Você é filho, você não é servo. Eu falei aqui que se alguém hoje chegou morto espiritualmente, seria reavivado. Deus hoje está colocando um anel no seu dedo, filho. Ele coloca um anel e fala assim, ó: senta à mesa comigo. Você tem essa liberdade porque você é filho, você não é servo. Você é filha, você não é serva. Tribo, hoje você está sendo reavivado. Você está sendo reavivada. E com isso, a sua semana, ou melhor, a sua vida daqui para frente, será consagrada a Cristo. Amém. E sabe o que é melhor? Você vai passar sim por atribulações, mas como eu falei lá, o caminho de Cristo é um caminho reto, asfaltado, mas que tem uma lombada. Então você reduz a velocidade e acelera para o Pai. Corre para os braços do Pai, assim como um filho corre para os braços do seu pai. E Ele estará de braços abertos te esperando.